Tá, vamos lá usar aqui o slide da faculdade, certo? Só para passar o que eu entendi e o que eu separei que é importante, não deu para fazer resumo, então eu usei o slide da faculdade aqui, tá? Começando com ciclo menstrual, duração de 0 a 28 dias. Cuidado, isso aqui pode enganar. Ciclo menstrual é diferente de período menstrual, tá? Ciclo menstrual é de 0 a 28, já período menstrual é de 0 a 5 dias aqui, tá? Resultado do ciclo é a liberação do óvulo, né? Liberação desse óvulo e preparação aí desse endométrio aí via progesterona também, via estrógeno. A gente vai ver lá o processo todo aqui dentro dessa tabelinha aqui. Eu vou explicar isso aqui porque se entendeu isso aqui, ó, pra mim o assunto já foi aqui de feminino. O resto é só leitura e ele vai ficar reforçando essas informações. Primeira coisa que a gente tem que entender é que essa tabela aqui vai falar o que é como é que oscila LH e FSH durante o ciclo menstrual, durante o ciclo, né? Vai falar sobre progesterona e estrógeno, que são os dois principais aí dentro do processo. Vai falar a fase secretora e proliferativa e a fase menstrual, aqui. Menstrual, certo? E também vai falar aqui sobre como é que funciona essa fase folicular, que é a maduração do folículo, e a lútea, que é a pós-liberação desse óvulo, certo? Então, primeira coisa que tem que entender é essa fase folicular e lútea. Essas duas aqui. Por quê? Porque o crescimento desse folículo, certo? Vai gerar consequências aqui para cima. A gente percebe assim, ó. GNRH, que é hipofisário, certo? É hipotalâmico, na verdade. Libera aí, ativa LH e FSH na hipófise, certo? De preferência na adena hipófise, certo? Ou seja, LH e FSH vão atuar sobre células desses folículos, fazendo com que essas células produzam estradiol. Na verdade, produz estrógeno, que é convertido em estradiol, mas isso é outra situação. Então, LH e FSH vão atuar em células do folículo, fazendo com que essas células produzam estradiol. E é esse estradiol que vai crescer, fazer crescer, proliferar esse epitélio. Certo? Então vamos lá. LH e FSH. LH vai atuar na teca interna e FSH, LH é luteinizante, hormônio luteinizante, vai atuar na teca interna e folículo estimulante vai atuar aí nas células da granulosa. Tá? Então a gente tem aqui, ó, a maduração desde o folículo primordial até o folículo de Graafi, que é o maduro, certo? E essas células aqui, ó, da teca interna, tá vendo? Teca interna, teca externa, tá vendo? Células da granulosa, que são essas células aqui, elas vão produzir o hormônio chamado estradiol, que vai ser importante para crescer esse epitélio. Então, esse LH e FSH vão atuar nessas células, fazendo com que aumentem a produção de estradiol, consequentemente vão madurando aí, vão evoluindo aí, se diferenciando e madurando esse óvulo. Perceba que à medida que esse óvulo madura, cresce o estradiol e cresce o epitélio proliferativo, certo? Lembrando que a gente tem no endométrio aí, a gente tem a capa a basal e a funcional, né? E essa funcional que vai oscilar, ela vai crescer, vai se manter e vai se degradar e degenerar na menstruação. Então, à medida que esse óvulo vai crescendo, vai liberando estradiol, esse estradiol vai fazendo com que esse endométrio cresça e o nível de estradiol, quando chega numa quantidade máxima, ele dá um pico de LH. Já esse LH vai fazer com que libere esse óvulo aqui, certo? De dentro desse folículo, certo? E esse LH vai liberar esse óvulo, certo? Depois desse pico, ele diz que é entre 12, isso pode cair na prova, a 24 horas do pico do LH, se libera aí esse óvulo, certo? Então, vai madurando as células, vai subindo estradiol, vai subindo epitélio, vai proliferando. Esse estradiol, o excesso dele aqui, gera um pico de LH que faz com que ele libere esse ovocito. Até aqui, ó, é esse processo.
Depois disso, perceba que o estradiol vai sair da jogada, o LH vai sair da jogada, certo? E a progesterona que vai entrar em cena. Por quê? Porque esse corpo lúteo que ficou aqui, que são essas células da teca interna, né, da granulosa, todas essas células aqui, eles vão começar a produzir progesterona numa quantidade suficiente para manter esse epitélio aqui secretor. Ou seja, olha aqui que o estradiol sai de cena, continua, mas sai de cena, mas a progesterona toma aí, assume, né, a responsabilidade aí de manter esse epitélio aí secretor, justamente porque ficou esse corpo lúteo aí secretando, né, essa progesterona. Certo? Então, a fase lútea, progesterona, a fase folicular, preferência estradiol. Perceba que o LH-FSH já sai de cena, volta aos níveis normal, até começar esse processo todo de novo. O que acontece é que, se esse óvulo que caiu aqui dentro desse epitélio secretor, né, não for fecundado, esse corpo lúteo ele vai regredir e vai acontecer, vai cair os níveis, forçando com que esse epitélio perca aí essa camada e aconteça a menstruação, que leva aí a média de 0 a 5 dias, tá? Aqui começa como menstruação ainda, tá vendo? Começa aqui e termina aqui, 5 dias. E aí o que acontece? O que a gente tem que entender é esse processo aqui, porque não tem muita coisa agora. A gente tem aqui, ó, GNH estimulando FSH-LH, são células da teca interna e a célula da granulosa, a produzir estradiol. Esse estradiol ajuda a aumentar o epitélio secretor. Quando chega num pico de estradiol aqui, libera o pico de LH. Depois de 12 a 24 horas libera esse ovocito. Continua, essas células agora formam um corpo lúteo, certo? E depois esse corpo lúteo aí vai começar a produzir progesterona para manter esse epitélio aqui esperando esse óvulo aí fecundado aí dentro ali do útero, certo? Se isso não acontecer, o que acontece? Esse corpo lúteo vai começar a diminuir a produção de progesterona e esse epitélio começa a perder aí sua camada funcional, que é a própria menstruação. Esse corpo lúteo ele vira um corpo albicans depois, né? Se eu não me engano. E ele fibrosa, né? Ele reduz o seu tamanho. Deixa eu confirmar lá embaixo. Depois a gente confirma lá embaixo, certo? Enfim, então esse processo, se a gente entender isso daí, o resto é só leitura de tudo que está escrito aqui, de todo esse entendimento aqui. E aí começa assim, ó. GNRH. Aqui, ó. GNRH vai estimular quem? FSH e LH. R de hipotálamo, né? E esse aqui é adeno-hipófise. Aí que eu marquei, fase proliferativa de crescimento, né? É o crescimento para preparação desse implante embrionário. Essa fase proliferativa, quem é que prevalece aqui? Estrógeno, porque a fase secretora, fase lútea, é progesterona, certo? E diz assim, efeito desse estrógeno. Olha lá, no cérebro, mantém a temperatura corporal, retrasa a perda de memória, regula as partes do cérebro que prepara um corpo para o desenvolvimento sexual e reprodutivo. No coração, aí regula a produção de colesterol no fígado, de modo a diminuir aí a acumulação de placas nas artérias coronárias. Também aí nos ovários estimula a maduração dos ovários, estimula o começo dos ciclos menstruais para as mulheres. Na vagina também estimula a maduração. Esse estrógeno também ajuda a manter o revestimento da vagina lubrificado e grosso. Nos seios aí o desenvolvimento dessa glândula mamária. No útero também a maduração do útero. No osso também preserva a densidade óssea. O que foi que eu marquei aqui de interessante é que quando entra a menopausa, que não tem mais óvulo, esse nível de estrógeno cai. E o que é que acontece aqui, ó? Temperatura do corpo complica, né? O calor, a mulher na menopausa sente calor. Elas tendem a engordar, né? Porque aumenta a produção de colesterol, o risco de infarto é maior também. Aqui, ó, perde a lubrificação da vagina, certo? Também, ó, preserva a densidade óssea, osteoporose também. Então, todo isso aí comete, infelizmente, aí dentro do processo de menopausa.
certo? Isso é só uma informação a mais aí, mas que não vai cair. Fase secretora, já é aquela fase lá onde, né, começa aqui, ó, o início da secreção de progesterona, efeito de células de progesterona. Eu coloquei também, ó, aumenta a secreção do muco e diminui e aumenta a tortuosidade das artérias, enfim, né? Esse muco aqui é para facilitar os espermatozoides, por isso que o nome é secretor, né? E também aqui está relacionado aí também com diminuição da motilidade dos cílios, das trompas e também fomenta o crescimento da mama também, certo? Aí só repete aí de novo, né? Fase proliferativa estrógeno, fase secretora progesterona. Progesterona no organismo, os efeitos, proliferação induz a... detende lá a proliferação, induz a diferenciação a seu secretor. Também, com relação às glândulas endocervicais, modificam sua secreção a seu material escasso e viscoso, eleva a temperatura corporal. Também tem ações depressoras e hipnótica, aumenta a concentração de insulina e depósito de lípidos, reduz o colesterol, também reduz a ação de minerais corticoide, certo? Então, essa aí é a ação da progesterona aí. Eu marquei um vermelhinho aqui, essa questão de ação depressora aí, acho que mulheres que fazem uso de anticoncepcional, né, parece que a progesterona acaba caindo um pouco aí, né, acho que tem um pouco dessa relação aí com essa pressão, com essa, como é que eu posso dizer, cansaço, né, um pouco, baixa autoestima, porque também diminui os níveis de testosterona também, né, a questão da insulina também aí interfere, enfim. Só marquei ali só para eu fazer uma relação depois. Aqui só fala do ciclo menstrual, então pré-menstrual acaba preparando esse endométrio aí, né? Menstruação acaba perdendo essa capa e período aí pós-menopausa aí não tem mais, né? Não acontece, não tem maduração aí. Enfim, só para mostrar. Fase folicular, tá? Fase folicular é a fase de maduração do folículo, certo? Lembrando que a fase folicular está dentro da fase proliferativa, certo? Então, uma coisa, a gente fala do endométrio, proliferativa e secretora. Outra coisa é fase folicular, a maduração do folículo, e lútea, certo? Um está dentro do outro. Folicular, FSH, certo? Vai o crescimento desse ocito aí, né? A ampliação de células da granulosa e diminuição da progesterona, que essa fase folicular, quem prevalece é o estrógeno, certo? Já na fase folicular é por proliferação mitótica das células da granulosa e da teca interna. Lembra? Granulosa e teca interna. Teca interna, LH. Granulosa, FSH. E aqui, ó, ambos tipos de célula funcionam de maneira sinergista para produzir estrógeno. Tá vendo? Como eu falei lá, as duas produzem estrógeno. Na verdade, estradiol que converte em estrógeno. E secretam ácido aqui, ó, circulação general, certo? E esse estrógeno subindo, dá o pico de LH para liberar o óvulo. Tudo que eu falei lá em cima na tabela. Matando a tabela lá em cima, aqui só fica repetindo. Ainda na fase folicular, diz que essa elevação desse estrógeno produz uma reação negativa em FSH e lá inversa de LH, aumentando por ações de estrógeno circulante. Isso aqui, enfim, não sei nem porque eu marquei isso, só vai confundir a cabeça. Ovulação. Aí o processo de ovulação, eu coloquei ali que a ovulação acontece em um folículo único e maduro, óbvio que é o folículo de Graafi, entre 10 e 12 horas depois do pico, certo? Então, lembra aí de 10, na verdade botou de 10 a 12, a gente falou lá na sala que é entre 12 a 24 horas. Então, depois do pico de LH, libera aí esse óvulo aí entre 12 a 24 horas. Fase luteínica, que é a fase do corpo lúteo, que formado quem são aqui, ó, células da granulosa que formam esse corpo lúteo aí, são estruturas que produzem progesterona. Também, tá vendo? Produz estrógenos e inibina. Caso caia na prova, as células lúteas produzem somente progesterona? Não. Estrógeno e essa inibina A também. E depois eles vão virar o corpo aí, ó, que eu falei lá, o corpo albicans, que é fibrosadozinho. Então ele começa como corpo lúteo e depois vira corpo albicans. E apenas isso aí de feminino, beleza? Então domina aqui, pausa o vídeo, volta lá
isso daqui, porque isso aqui é tudo que a gente leu. Entendeu isso aqui? Não precisa entender mais nada. Tamo junto.